Na cidade de Lanciano, na região de Abruzzo, no centro da Itália, existe um relicário que guarda algo impossível. Algo que contradiz toda a lógica do que a ciência aprendeu sobre física, química, biologia e medicina. Algo que esteve guardado por mais de 1.200 anos. E que, quando finalmente foi analisado por cientistas modernos com equipamentos do século XX, deixou os laboratórios em silêncio. No relicário de Lanciano existem 5 fragmentos de carne humana e um cálice com coágulos de sangue humano. Esses fragmentos e esse sangue têm mais de 12 séculos de existência. Foram preservados sem qualquer técnica de conservação conhecida. Sem formaldeído, sem refrigeração, sem qualquer método científico. E não apenas sobreviveram, como mantiveram características que os especialistas que os analisaram classificaram como biologicamente extraordinárias. Mas o que é isso? Como chegou até ali? O que aconteceu em Lanciano por volta do ano 750 d.C.? Isso é o que preciso te contar agora. Porque essa história é uma das mais importantes já documentadas na história da Igreja Católica. E foi Carlo Acutis, um adolescente italiano do século XXI, quem a pesquisou, documentou e colocou numa exposição que percorreu mais de 100 países. Carlo Acutis, que morreu aos 15 anos, convicto de que histórias como essa tinham o poder de mudar vidas. Vamos ao início. Estamos no século VIII, provavelmente por volta do ano 750 d.C. O Império Romano do Ocidente havia caído há quase 3 séculos. A Europa está na Alta Idade Média. O Islã está em expansão pelo Mediterrâneo. E em Lanciano, uma pequena cidade no sul da Itália, há um mosteiro de monges basilianos, cristãos do rito oriental que vivem sob a regra de São Basílio, bem diferente dos monges ocidentais da época. Num desses dias comuns, um monge está celebrando a missa naquele mosteiro. A história não preservou com certeza o nome desse monge. A tradição menciona um sacerdote chamado Longinus, mas os historiadores não têm documentação suficiente para confirmar. O que a tradição preservou muito bem foi o estado interior desse sacerdote naquele dia específico. Ele estava com dúvida. Uma dúvida sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Preciso que você entenda isso, porque é o coração de toda a história. Esse monge não era um herege. Não era alguém que havia abandonado a fé ou que nutria hostilidade contra a igreja. Era um crente sincero que, como acontece com todo ser humano honesto em algum momento da jornada espiritual, estava sentindo o peso da dúvida racional. Olhava para o pão sobre o altar e pensava: como? Como isso pode ser o corpo de Cristo? Como o vinho pode ser o sangue? Parece impossível para a razão humana. Essa dúvida o torturava havia algum tempo. Ele havia rezado por clareza. Havia lido textos dos padres da igreja. Havia buscado o conselho espiritual de outros monges. E a dúvida persistia, como as dúvidas honestas costumam persistir quando a razão não consegue ser silenciada apenas pela vontade. Naquele dia, o monge estava na parte mais sagrada da missa. As palavras da consagração já haviam sido ditas. As palavras que, segundo a fé católica, transformam o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. E o monge levantou a hóstia para a elevação. E então algo aconteceu. A hóstia, o pão consagrado, transformou-se, fisicamente, visivelmente, na frente dos outros monges e fiéis presentes naquela missa. O pão branco e fino deu lugar a um fragmento de tecido rosado, vivo, de aparência claramente orgânica. E o vinho no cálice transformou-se em sangue, sangue que, nos minutos seguintes, coagulou dentro do cálice, formando 5 coágulos de formatos e tamanhos diferentes. Os presentes na missa viram. Não apenas o sacerdote. Todos que estavam ali viram. O monge que duvidava caiu de joelhos. Não havia mais nada que a dúvida pudesse dizer. Os fragmentos de carne e os coágulos de sangue foram preservados imediatamente pela comunidade cristã de Lanciano, colocados com extremo cuidado num relicário. E durante séculos, aquele relicário foi guardado, venerado, protegido. Gerações e gerações de cristãos de Lanciano cresceram
sabendo da história do milagre do século VIII. Era parte da identidade da cidade. Era parte da fé de cada família. Durante os séculos seguintes, houve investigações ocasionais de caráter eclesiástico. O material foi examinado por religiosos, por teólogos, por pessoas com formação acadêmica dentro das possibilidades de cada época. E os relatórios eram sempre os mesmos. O material é inexplicável. Mas inexplicável segundo a ciência do tempo deles, que era limitada. Então chegou o século XX. E com ele, os instrumentos da ciência moderna. Em 1970, o arcebispo de Lanciano autorizou uma investigação científica formal das relíquias. A equipe foi liderada pelo professor Odoardo Linoli, chefe do Departamento de Anatomia e Patologia Histoquímica do Hospital de Arezzo, especialista renomado com décadas de experiência em análise de tecido biológico. Junto com ele, o professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena. Cientistas sérios com formação rigorosa, escolhidos exatamente por não serem religiosos ou teólogos, por serem médicos. As análises foram feitas em laboratório com os melhores recursos disponíveis na época, e os resultados foram publicados em 1971 na Quaderni Sclavo di Diagnostica, uma revista médica italiana de referência. O que o relatório dizia era claro e perturbador. O tecido analisado era carne humana. Mais especificamente, tecido miocárdico, músculo cardíaco. Com todas as estruturas anatômicas preservadas, fibras musculares, nervos, vasos sanguíneos, num estado de organização que correspondia a tecido de um coração vivo, não de um tecido morto e preservado artificialmente. O sangue analisado era sangue humano, tipo AB. Os coágulos continham proteínas em proporções normais, compatíveis com sangue fresco. Proteínas que, em condições normais de armazenamento, se degradam completamente em poucos anos. As proteínas de Lanciano tinham mais de 1000 anos de existência documentada e estavam íntegras. Nenhuma técnica de conservação conhecida poderia produzir esse resultado. Nenhum processo físico ou químico natural poderia explicar a preservação dessas estruturas por esse período de tempo, nestas condições. O relatório do professor Linoli concluiu: as relíquias de Lanciano apresentam características que não têm explicação pela ciência médica contemporânea. Em 1973, a Organização Mundial de Saúde foi informada do caso. Um grupo de 42 cientistas independentes de diferentes países examinou o relatório metodológico. Nenhum encontrou erro no método. Nenhum pôde oferecer uma explicação alternativa para os resultados. Carlo Acutis pesquisou o milagre de Lanciano com profundidade. Visitou a cidade com a família, ficou diante do relicário por longos minutos em silêncio. E quando incluiu Lanciano na exposição, escolheu apresentar os dados científicos de forma direta, sem adornos, sem pressão emocional. Apenas os fatos, os laudos, as datas, os nomes dos cientistas, porque Carlo acreditava que os fatos eram suficientes, que não era necessário forçar a emoção de ninguém, que bastava colocar as evidências diante das pessoas e dar espaço para que cada um chegasse às próprias conclusões. Mas havia uma coisa que ele sempre dizia ao apresentar Lanciano. Dizia: esse monge duvidou, e Deus não o puniu por isso, respondeu. Isso me diz que Deus não teme nossas dúvidas, ele as recebe. E essa frase contém uma teologia inteira para quem a ouve com atenção, porque a fé que sobrevive à dúvida é mais robusta do que a fé que nunca a encontrou. E o Deus de Lanciano é o Deus que responde à dúvida honesta com evidência real. Não com milagre espetacular para impressionar, mas com uma resposta permanente, guardada num relicário em Abruzzo, analisável por qualquer cientista do mundo que queira examinar. A pergunta que Lanciano deixa é simples. Se Deus fez isso uma vez, em Lanciano, no século VIII, o que ele faz toda vez que a missa é celebrada em qualquer altar do mundo? Se esse vídeo te deixou pensando, deixa nos comentários o que você sentiu. E compartilha com alguém que está com dúvidas sobre a fé.